Este episódio acabou por mostrar a maior injustiça e a morte mais trágica que se toca no universo de Game of Thrones. Sejam bem-vindos ao Netflix e neste vídeo vamos acabar por falar sobre o quinto episódio de Cavaleiros dos Sete Reinos, onde está intitulado como Em Nome da Mãe. Vamos falar sobre o que é que aconteceu, sabendo que este episódio é muito trágico, muito sombrio e ao mesmo tempo tem uma maior injustiça em relação ao julgamento do Sete. Então fiquem neste vídeo para não perderem o detalhe. Antes de nós entrarmos no que vai acontecer neste episódio, vamos voltar um pouco atrás. Primeiramente, saber o que é que aconteceu e porque é que o próprio Duncan está condenado. Nós podemos entender que ele bateu no Aeron Targaryen, que eu já falei aqui há alguns episódios, que quem bater um Targaryen é considerado, digamos, punido, vai ser punido de uma maneira severa e que acaba por, obviamente, levar ou à morte ou fazer outra coisa de maneira diferente. Mas desta vez o próprio Aeron Targaryen submeteu para querer fazer um Trial 7, que é, digamos, uma luta de 7 contra 7. E onde, obviamente, esse julgamento, essa batalha vai ser tão sangrenta e tão perigosa que vão haver mortes injustas e também vai haver uma luta injusta. E o que mais nos surpreendeu, que só para ressaltar e deixar aqui uma nota, que Baelior, o príncipe de Targaryen, esteve no lado do próprio Dunk, o que isso mostrou bastante confiança e também uma grande amizade, vamos dizer assim, perante tudo o que aconteceu desde o início até ao quinto episódio, o que foi, digamos, um crescimento da amizade entre o Baelior e também o Dunk, o Alto. Chegamos à Batalha dos Sete, e onde vemos o Dunk contra o próprio Aeron Targaryen, que lutem até à morte para saber quem é que vai ser o vencedor. E nesta batalha temos determinação, força de vontade e muito mais que podem imaginar. Eles acabam por lutar, o próprio Aeron acaba por espetar uma faca ou a madeira ou o próprio lança que ele tinha utilizado para lutar contra o Aeron e acaba por acertar aqui na barriga do próprio Dunk. E nós entendemos perfeitamente que deu para perceber que ele ia perder, deu para perceber perfeitamente. Porquê? Porque quando tu cais e quando não consegues mexer, não consegues fazer nada, é como se fosse derrota total. Mas nós vemos que o Egg, o amigo, o escudeiro, acaba por chamar a atenção ao próprio Dunk para não desistir, para ele conseguir e continuar a lutar, porque ele vai ser o vencedor nesta batalha incrível e julgamento dos Sete, onde ele para entender que eles lutaram até à morte, ele para entender que eles tiveram sempre de lutar mesmo com dificuldade e mesmo com muitos problemas e conflitos pela frente. Mas obviamente nós podemos entender que Aeron Targaryen, por mais que não quisesse saber de nada, só quisesse só de poder e despreze qualquer um que está na sua frente, o Dunk deu uma lição bastante dada, que mesmo não tenha nome nenhum e não seja reconhecido, o mais importante é determinação, nunca desistir e sempre continuar até persistir. Mas nem tudo é vitória. Deu para entender perfeitamente que no final da batalha, onde os Sete começaram a gritar vitória e a ganhar de uma maneira tão incrível, vemos algo emocionante e muito chocante que tem a ver com o Baelior Targaryen ter morto no momento em que o próprio Dunk tinha ganho a batalha. O que esta representação ou esta cena nos representa algo de inesperado, porque nós não estávamos à espera que Baelior iria morrer num momento tão glorioso do próprio Dunk ter ganho a batalha. E deu para entender que também o Baelior viu o próprio Dunk alguma inspiração para continuar. E é isso que o próprio Baelior quis estar no lado dele, por inspiração, por glória, por esperança. E entendeu perfeitamente antes de ser, digamos, um Targaryen, ou estar na família dele, né? E deu para perceber também que o próprio Baelior não queria somente ganhar, mas queria estar ao pé das pessoas, digamos, poderosas, que digamos que é o Dunk, é um grande escudeiro, ou um grande cavaleiro poderoso em consideração ao Aegon, que ele não tinha nada, só queria saber de poder, só queria saber de ser rico e tudo mais que vocês podem imaginar. Mas o Dunk, por mais que não tivesse ninguém, não tivesse nenhum nome assim de grande alta da patente, ele obviamente estava sempre ao pé do Baelior e estava sempre a respeitá-lo como senhor, como majestade, e aí isso é o mais importante.
e isso acaba por nos mostrar muita coisa à tona. Enquanto a arena está a viver um completo caos e também uma completa tensão, nós passamos ao flashback de Dunkwald, onde ele vive em Fleabonton, sim, que é uma cidade bastante pobre e que tem ruas bastante pobredíssimas, né? Tem pessoas que não conseguem ter o que comer, ter o que beber, mas tentem sempre sobreviver. E aí pensamos que o Dunk é um órfão, e é um órfão com uma amiga chamada Rafe. E ela acaba por falecer no momento em que ela mais precisava. Que neste caso tem a ver com o que ela poderia ser, já que o próprio Dunk vivia com ela e sabia que determinação, esperança e tudo, vocês podem imaginar, ele já tinha desde criança já que ele vivia sozinho e que não tinha ninguém. Eu acho que os pais devem ter falecido e acabou por arranjar esta moça, Rafe, que acaba por ser uma amiga para ele. Mas nós podemos perceber que a Rafe acaba por falecer, sim, e que acaba por falecer porque não contou a verdade a um cavaleiro, que acaba por perguntar se tinha algo ali dentro do saco, mas o saco não tinha nada, tinha só raios. Mas nós entendemos que o saco tinha dinheiro, tinha algo interessante para ela não querer contar a verdade. E acabamos por ter algo inesperado, que é o Sir Arland Pennytree, sim, que é, digamos, aquele velhote que apareceu no início do episódio, sim, dos primeiros episódios, onde ele foi sempre uma inspiração para ele, onde ele acabou por ser o seu mestre para poder ensiná-lo a lutar, já que ele tinha uma espada, ele sabia lutar bem, e ele acabou por mostrar verdadeiramente o que é ser um cavaleiro e o que é que um cavaleiro tem de passar por muitos conflitos e muitos problemas, e onde eles foram caminhando, fazendo várias viagens, onde ele às vezes ficava triste por a Ruth ter falecido e era uma amiga bastante importante, mas ele continuava a ir atrás dele porque ele queria aprender a lutar e queria ser um verdadeiro cavaleiro dos 7 reinos. Afinal, nós podemos entender uma coisa, que Dunk foi o vencedor deste julgamento dos 7 reinos. Deu para entender perfeitamente também que, por mais que tivéssemos uma vitória, tivemos uma tragédia ao mesmo tempo. Baelor Targaryen foi, digamos, morto completo, e nós não podíamos ficar muito felizes do que aconteceu. Deu para entender perfeitamente também que Dunk nunca ia existir e que ia honrar o próprio Baelor mesmo que ele não estivesse mais entre eles. Aonde também deu para entender que o próprio Dunk foi um grande cavaleiro de poder bravar perante o julgamento dos 7, que não foi nada fácil. Mas obviamente que também o próprio Dunk acabou por proteger quem o ama e quem o fez, digamos, ser um grande cavaleiro, que sempre se lembrou, que era o Sir Lan Pennytree. Mas também podemos entender que Baelor sempre acreditou no próprio Dunk e sempre vai acreditar enquanto ele não estiver mais vivo. E isso é muito importante perceber, que determinação, que volta aqui a referir à esperança e também glória, também força de vontade, são estas 4 palavras importantes que o próprio 5º episódio acaba por nos representar e mostrar que desistir não é um triunfo, mas sim uma vitória para quem acaba por conseguir chegar aonde quer chegar. Resumindo, o 5º episódio de Cavaleiros dos 7 Reinos acaba por trazer não somente vitória, mas também tragédia para o próprio Dunk, que acaba por vencer, mas perde algo importante, que é o próprio Baelor Targaryen. O que vou deixar neste vídeo, que vocês acharam tudo que vos falei sobre este episódio, e não tem nada para acrescentar, então subscrevam sempre o canal, carreguem sempre no sininho e também estejam por perto destas novidades e alertas que tenho para vocês. Trago aqui também uma nota sobre o podcast, que acaba por ser algo importante e também muito nostálgico para vocês, que trago personagens e também outras pessoas, ou também polémicas e tudo vocês podem imaginar neste podcast, que é para vocês. Então, obrigado, vem no próximo vídeo e tchau!